Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos ouve, para você que nos assiste direto dos nossos canais de comunicação. Eu sou Fernando Dutra, host do Conectando Rotas, o podcast da Mots, a transportadora digital que simplifica e agiliza a vida do motorista por todo esse Brasil. Olha só, e hoje a gente vai falar de um tema de muito interesse para os profissionais de logística e para a grande maioria dos brasileiros, que é o transporte last mile. E transporte last mile, para quem não tem familiaridade com o termo, é o que a gente chama daquele transporte que faz a entrega dos produtos que você compra pelo seu celular, pelo seu notebook e que entrega até você na sua casa ou no seu apartamento. E para falar desse assunto que é complexo, desse assunto que tem muita tecnologia envolvida, muitos processos envolvidos, eu tenho o prazer de ter aqui comigo um especialista no assunto, ele que foi diretor de operações, é investidor anjo, é mentor da Inlog e também é o fundador da Uelo. Ele que também é o meu xará e pai do Mateu. Seja bem-vindo ao Conectando Rotas, Fernando Sartori. Olá, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Bom revê-lo, depois de tanto Muito tempo. bom. Bom saber que você também vai ter um Mateu, né? Temos dois Fernandos e dois Mateus, então acho muito legal. Parabéns. Pô, que prazer te reencontrar e muito grato pelo presente, ser recepcionado assim com o coração quente. Tenho certeza que o papo vai ser muito legal. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se eu sou especialista, né? É um tema tão Ah, complicado, né? Mas a gente está sempre buscando se atualizar e também aprender, né? Porque é um mercado que é muito dinâmico. Então é um prazer tentar resolver esses problemas e poder trazer um pouco aqui para vocês, né, do que a gente está fazendo. legal. Mas para a gente começar de maneira polêmica, eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Vamos É lá. mais difícil cuidar do last mile ou de uma criança de 6 meses, Fernando? Olha, eu acho que eu tenho mais experiência no last mile, viu? Eu não sei se eu sou especialista, mas eu tenho mais experiência. Já tenho algo próximo aí de uns 12 ou 13 anos de last mile e eu tenho quase 9 meses de criança de Mateu, né? Que legal, cara, que legal. Parabéns pelo filho. Obrigado. E vamos lá, para a gente começar o nosso papo, acho que ia ser muito legal, né, você contar um pouquinho para as pessoas aqui que nos ouvem, um pouquinho da sua carreira, por onde você começou e qual foi a sua trajetória para chegar até aqui. Podemos começar assim? Vamos lá. Boa. Bom, eu tenho 38 anos, sou casado, pai do Mateu. Eu sou engenheiro de produção, assim como você, né? Somos colegas aí de mesma faculdade, lá na Federal de São Carlos. Eu, eu testei muito antes de começar a definir essa minha jornada empreendedora. Então, eu fiz muito estágio, testei muita coisa que eu acabei não gostando de fazer, né? Acho que foi um aprendizado interessante, né, no começo de carreira. Acabei em consultoria, comecei meu primeiro emprego para valer como consultor de estratégia. Muito legal, belo desafio intelectual, mas descobri que não era para mim. Eu gostava um pouco mais de alguma coisa mais voltada à ação, né? E eu acabei me envolvendo com um fundo chamado Rocket Internet, que é como se fosse uma incubadora de empresas, né, no começo aí de 2011, 2012. E eu entrei na Mobile, né, Mobile de imóveis e decoração, bem no comecinho, né, junto com os fundadores, né, um pouco depois dos fundadores. E eu acabei caindo de paraquedas em logística, essa é a verdade, né? Então, eu prestei para uma vaga de marketing, é o que eu queria fazer, eu achei que tinha mais a ver com a minha experiência anterior de consultor, né, de estratégia, e eu não passei nessa vaga. E alguém falou, pô, mas gostamos de você, né? Você ficou em segundo aqui, você é engenheiro de produção, né? Pô, tem tudo a ver com logística e tal. Estamos precisando de alguém lá para uma vaga. Vem. Vem, vai conversar com o outro diretor responsável por isso, né? Que era um dos fundadores, lá em Jundiaí. Eu falei, putz, lá em Jundiaí? Pô, achei que ia trabalhar em São Paulo e tal. E fui lá, cheguei lá, vi uma zona, né? O começo de empresa, né? É, e, curiosamente, assim, eu não tive uma boa primeira impressão, mas eu falei, eu vou porque eu sabia que a pessoa que ia me entrevistar era uma pessoa muito boa. Ex-Ambev, inclusive. Ex-Ambev, tinha feito MBA fora, um cara inteligente e tal. Eu falei, deixa eu te dar uma chance. E eu acabei tendo uma conversa muito boa, e acho que eu fui mais conquistado ali pela pessoa, pela conversa e o desafio, do que propriamente a logística no primeiro momento. Então, pra você ver como são as coisas, né? Como as coisas acontecem, às vezes, até quase por acaso. E eu acabei embarcando numa jornada ali que durou 4 anos e meio, mais ou menos. Muito legal, uma jornada muito empreendedora, né? Foi legal para eu até testar esse outro lado, né? Que eu queria. A verdade é que eu nunca me imaginei sendo empreendedor, mas eu sempre admirei quem empreendia. Então, acabou sendo uma forma também de eu me envolver com pessoas que estavam empreendendo
e poder aprender um pouco mais. E nessa eu desenvolvi uma série de projetos, né? Muita bucha logística, né? Logística reversa, transporte de imóveis. Me envolvi também com alguns outros e-commerce ali da incubadora, como Canui, Tricai, Westwing. E acabei vendo muita oportunidade. Comecei a gostar do tema porque eu via muita oportunidade, via ainda muito processo manual, às vezes nem um Excel, nem uma planilha, né? Muito papel ainda. E eu falei, pô, eu gosto disso aqui, tô me apaixonando pelo desafio aqui de colocar isso aqui de pé, e foi indo. Até que em algum momento eu falei, bom, acho que meu ciclo aqui essa empresa está ficando mais corporativa, está indo para um outro patamar. Comecei a desenvolver mais gosto por eu mesmo empreender, e aí por volta ali de 2015 para 2016, eu comecei a minha jornada empreendedora na Uelo, né? Então, eu me envolvi muito com o lado de transportes da Mobile, né? Acho que a principal atuação que eu tive foi em transportes. A gente lidava com parceiros muito pequenos, muitas vezes ex-motoristas, né? Que tiveram um êxito, sucesso, ganharam dinheiro e montaram suas próprias transportadoras. Mas é aquela coisa, a gente está num momento de muita transformação também no mercado e muitas dessas empresas não estavam conseguindo acompanhar o crescimento do e-commerce. Ainda mais para um perfil tão atípico que era o de imóveis, né? Então, acho que foi uma oportunidade da gente visitar muito esses parceiros, entender as dores, por que alguns performavam, outros não performavam, por que o custo de fazer algo grande era muito diferente de fazer às vezes uma entreguinha pequena, né, que você manda pelos correios. Então, acho que foi um período muito bacana para entender como esse mercado funcionava. E uma coisa curiosa, né, quando eu saí para montar a empresa, eu achava que eu era um especialista. A hora que você começa a botar a mão na massa, você descobre, putz, Não sei nada. desculpa até o palavreado, mas putz, não sei nada. Não sei nada. Eu sei, acho que um outro lado, descobri que tem mais 10 coisas aqui para aprender. Então, começou-se uma jornada aí bastante intensa, difícil, né? Acho muito... A gente costuma até chamar esse mercado de bootstrap, né? De você começar com dinheiro próprio, com pouco dinheiro, né? Que foi o meu caso. Enfim, cheio de altos e baixos, mas a gente, ao longo aí de 6 anos, a gente conseguiu construir uma empresa que tem produtos tanto de tecnologia quanto de operação. Então, a gente atende, né, empresas como transportadora, então a gente também vende, né, serviço de plataforma. Mais de 100 clientes, quase 300 colaboradores, presente em todo o Brasil, vendendo tecnologia para fora do Brasil também. E é isso. Acho que já tem quase 8 anos que eu estou nessa jornada e acho que tem muito a gente contribuir e falar aqui nesse bate-papo. Mas uma jornada muito legal. Que legal. Antes da gente falar um pouquinho mais da Uelo, fala um pouquinho pra gente qual é a tua visão do Last Mile. O que é o Last Mile para você, para a turma conhecer um pouco melhor do nosso assunto hoje? Vamos lá. O Last Mile, como o nome diz, né, é a última milha, né? E parece ser algo pequeno por ser a última, mas na verdade tem muita coisa que pode acontecer, né? Então a última milha costuma ser a etapa final, né, que vai ter interface com o cliente, que vai ocorrer a entrega, né? Isso vale para o e-commerce, vale para outros mercados também, né? Acho que ultimamente tem se falado muito mais sobre a explosão do e-commerce do que em outros mercados, né? Daqui a pouco acho que vale falar um pouco disso. Esse é um processo que depende, no geral, de terceiros, majoritariamente de terceiros. Pode ser próprio também, mas no geral existe uma tendência do mercado dela terceirizar essa última milha, com empresas com crowdshipping, né, ou com empreendedores individuais, motoristas individuais. E esse é um processo que não está sob total controle da empresa. Então, por isso que muita coisa pode acontecer. É uma oportunidade de fazer algo diferente, né? Historicamente, o Last Mile ele é detrator como experiência. Isso vem mudando nos últimos tempos. Acho que as empresas acordaram e começaram a ver uma oportunidade estratégica de ofertar algo diferente, ser mais pontual, dar um bom nível de visibilidade, né? Trazer o cliente, né, para a experiência, né, para participar, inclusive, né, da experiência do Last Mile, porque a verdade tem muita coisa que pode dar errado, tem muitos astros que tem que estar alinhados para dar tudo certo, né? Então, acho que pouca gente sabe disso. Existe uma roteirização por trás, né? Você organizar isso de uma forma que o preço pago, ou às vezes, né, até no contexto de frete grátis, o custo vai ser baixo, vai ser rápido, você não vai ter um prejuízo, né? A gente está falando de um mercado de margens muito apertadas, né? Não estamos falando aqui de uma venda de tecnologia, que é um pouco mais de folga em termos de margem. Então, as coisas têm que dar certo, senão o negócio não vai funcionar, o cliente não vai gostar, não vai receber, e possivelmente ele não vai voltar a comprar naquele local ou consumir aquele produto.
Então tem muita coisa envolvida, mas eu tenho visto isso mais como uma oportunidade, né? Senão não teria me envolvido nesse tema, do que uma etapa difícil, ou apenas um centro de custo, né? Como muitas empresas no passado tratavam. E o Last Mile, para quem se interessa um pouquinho do assunto, vê que é um assunto que está muito na moda no mundo da logística, né? Exato. Mas quando que esse tema começou a ser mais explorado no Brasil, na tua visão? Veio junto com o boom do e-commerce ou começou antes disso, na tua visão? Bom, o Last Mile sempre existiu em outros tipos de distribuição. Distribuição B2B, loja, banca de jornal, né? Sempre existiu, né, o Last Mile. No geral, a gente não dava esse nome bonito, né? Mas a distribuição em si, ela sempre existiu. Acho que a diferença é que as coisas foram ficando mais complicadas ao longo do tempo. O e-commerce trouxe também um fracionamento, né? Mais pedidos, né? Uma complexidade adicional, mais visitas a serem feitas do que, por exemplo, fazer uma entrega consolidada, né? Uma lotação, ou uma entrega fracionada, né? Que você sai com o caminhão para fazer poucas entregas ao longo do caminho. É muito comum no last mile de e-commerce você fazer 70, 80, 100 entregas, né? Numa mesma rota. Né? Então, vou dar apenas alguns exemplos aqui. Você tem que olhar se você não vai estourar a capacidade e peso do veículo, o volume, né? Você pode estar falando de uma coisa que às vezes não pesa muito, mas ela é volumosa. Você tem a capacidade de tempo, o esforço-tempo, né, que é importante. Então não adianta você falar, vou fazer 1000 entregas de celular. Não cabe, a não ser que você faça no mesmo prédio ou poucos locais de entrega. Então, isso começou a trazer um nível de complexidade que não existia. Né? E que os clientes também muito ansiosos, muito ligados online, querem saber o que está acontecendo em tempo real, querem participar, se der um problema, querem resolver rápido. Acho que a própria pandemia trouxe os clientes para, digamos, para uma maior participação do processo. E dar condições do cliente participar é essencial, senão você só turbina essa ansiedade. Né? Cara, eu lembro 10, 15 anos atrás, as pessoas tinham ainda um pouco de receio, né, de comprar pela internet, tinha que ir na loja e tudo mais, ele combinava, se você buscava, se a loja te entregava. Hoje as pessoas, né, passaram a ter mais confiança nisso e toda essa tecnologia, esses processos passaram a deixar o sistema mais eficiente. Né? Então eu lembro que comprava uma coisa na internet, agendamento para daqui 7, daqui 15 dias. Né? Depois isso passou a ser entregue dentro da semana, aí agora muitas vezes é dentro do próprio dia, ou às vezes em alguns locais do Brasil ou de São Paulo a gente compra de manhã, na hora do almoço está em casa, ou em alguns casos até, você vê supermercados, por exemplo, que você compra em 15 minutos e entregam na sua casa. Então, assim, é um avanço impressionante e tudo isso vem na tua visão de tecnologia, de processos, qual é a maior alavanca que permitiu isso, com que isso tudo acontecesse? Então, acho que primeiro o interesse do público em ter essas entregas mais rápidas. Né? Enfim, tem prós e contras de cada modelo, de cada velocidade. Óbvio que entregar muito rápido tem seu preço também. E a pergunta é, o cliente está disposto a pagar este preço? Em alguns casos mais, outros menos, algumas regiões mais ou menos. Para alguns produtos também mais ou menos. Né? Uma pizza, por exemplo, a gente está acostumado aqui a receber em 1 hora, 40 minutos, 30 minutos e pagar, né? Ou já aceitar que isso seja embutido, né, no valor total da compra. Então, acho que existe uma discussão de se cabe, né? Não existe um almoço grátis, né? A história do frete grátis, ela é uma conversa até um pouco perigosa, né? Funciona mais em alguns lugares, menos em outros, mas, ponto existe um custo envolvido. Mas, de qualquer forma, existe também um volume elevado de transações, de pedidos, que, na minha opinião, possibilita você ter mais opções de entrega. Então, pegar um exemplo prático, né? A entrega que se fazia em 2 dias no passado, hoje você tem volume para fazer ela consolidada de uma forma eficiente em 1 dia, às vezes até no próprio dia. Né? Tudo isso depende do local, obviamente. São Paulo, a gente vê até um pouco mais de serviços mais rápidos, porque você tem uma consolidação, também um potencial de consolidação, né, de eficiência, de se cobrar até um pouco menos por isso, muito maior do que em outros locais. Né? Mas isso depende, assim, de uma forma muito genérica. Né? Acho que cada mercado vai ter a sua dinâmica. Né? Então, a gente vê inclusive muitas empresas, muitas startups, assim como a Uelo, que surgiram para tentar endereçar algumas dessas oportunidades. Algumas mais ponto a ponto, outras, como é o nosso caso, olhando mais para esse lado consolidado. O que é o consolidado? É poder pegar pedidos que vão ter um destino, um caminho em comum e tentar fazer, digamos, um rateio de custo para que isso saia o mais barato possível e ainda cumpra
né, a função de se entregar dentro de um prazo aceitável. Então, tem uma decisão aqui de, será que eu preciso entregar super rápido? Será que não tem um rápido suficiente para esse mercado? Eu acredito que tem nicho para tudo, né? Então, a gente especificamente está mais no mercado de o rápido suficiente, né, que o cliente vai ficar feliz e vai ter um bom custo-benefício. Né? Eu espero que a tua resposta não seja um valor, porque acho que ela não existe, mas quanto que o consumidor hoje está disposto a pagar por uma entrega mais rápida? Ou seja, qual que é essa curva de elasticidade de preço com nível de serviço? Ixi, pergunta difícil essa. Eu não sei responder, mas eu, pensando alto, eu acho que vai muito da satisfação do desejo daquele momento. Eu já fiz algumas compras que eu paguei fretes caros, mas porque eu queria muito aquilo naquele momento. Eu estava disposto a pagar mais por aquilo. Mas isso vem com um potencial pênalti. O que é? Se não houver o cumprimento, vai dar problema. Né? Então, boa parte das reclamações estão mais relacionadas... Desculpa. Boa parte da satisfação em cima do last mile está mais relacionada ao cumprimento. Às vezes nem tanta visibilidade, mas o cumprimento. Então, tiver que escolher uma coisa que fala, putz, tem que fazer bem feito. Vamos focar no cumprimento. Prometeu em 30 minutos? Vamos entregar em 30 minutos. 2 dias? 2 dias, né? Depois a gente pensa digamos, na parte mais supérflua, né? De visibilidade, tracking em tempo real, essas coisas todas, que também são importantes, mas acho que ainda cumprimento é uma coisa que não sai de moda. Tem que ter um bom SLA. Legal. Mas eu não te respondi a pergunta que eu não sei. Eu imagino que não tem uma resposta eu acho que fácil, não. Eu acho que não tem. Tem muita questão de teste, talvez, né? Porque é difícil, né? Talvez, obviamente, se o consumidor tem o mesmo produto pelo mesmo preço e algo que entrega na metade do tempo, a visão fica clara, né? Mas quanto que quem entrega mais rápido pode cobrar mais? Não é uma resposta fácil. Não é. Acho que eu cheguei a ver algumas startups, inclusive, que, na verdade, nem sei se são startups, já são grandes empresas, né? Começam já, né, com muito capital, mas tem mercado, né? Tem mercado suficiente para justificar toda uma captação, né, enorme? Eu não sei, não cabe a mim dizer isso, mas eu acho que esse é um challenge que o mercado tem feito. Será que de fato existem mercados tão grandes para entregas tão rápidas para todo tipo de produto? Minha opinião é que isso é mais nichado. Né? E produtos muito caros, acho que você consegue embutir isso no preço, isso não deveria ser um grande problema de você tentar ofertar digamos, um almoço grátis. Né, e satisfazer o cliente. Então, nesse caso, talvez esses nichos tenham essa oportunidade de poder ofertar algo mais premium, mais rápido, com bom cumprimento, que vai custar mais caro, mas ele não vai precisar cobrar também. E o consumidor, naturalmente, ele vai ficando mais acostumado. Né? Então, se ele recebia em uma semana e agora ele compra de manhã e recebe no final do dia, ele passa a ser mais exigente. E você acha que, naturalmente, não são todos os setores né, da nossa economia que consegue entregar o produto, né? Até pela característica do produto, não vai conseguir ter essa velocidade. Mas você acha que tem uma certa correlação, uma influência, né, do consumidor que é atendido de maneira rápida para alguns tipos de produtos, ele cria uma expectativa até para outros produtos que talvez não seja possível entregar em toda essa velocidade, e isso faz com que aumente as exigências da cadeia como um todo, não? Eu acredito que sim, tá? Inclusive, nós tivemos um efeito talvez parecido com isso com os apps de comida, os iFoods, as Raps. Isso acabou puxando um pouco outros mercados, como o próprio e-commerce. O e-commerce você não costumava ter tracking em tempo real, mas o consumidor ali da pizza gosta de saber que horas está chegando. Isso começou a aparecer. Com a Elo, com a Log, várias outras empresas, né, começaram a investir, só alguns exemplos, né? Investir, por exemplo, no tracking em tempo real, um pouco mais de assertividade. Só que aí, de repente, você fala, bom, a pessoa que compra pizza e compra no e-commerce e agora tem experiência, é a mesma que também é um comprador de um frete B2B, ou um gestor de um frete fracionado, né? Talvez um frete um pouco mais tradicional, né? Por que eu também não posso ter isso? Será que esses compradores eles não se sentem também atraídos em tentar colocar essas tecnologias nesses outros mercados? Então, eu acredito que essa adjacência de mercados, ela é importante e acho que ela se acaba expandindo certas tecnologias. Aliás, não só tecnologias, os processos também e os hábitos. Né? Então, a gente está falando das mesmas pessoas, às vezes. Né? Legal. Falando em adjacência, eu lembro, eu tive alguns anos atrás num hub da FedEx, lá em Memphis, e eu fiquei impressionado com a tecnologia, né? Eu tive boa parte da carreira em warehousing, mas eu fiquei impressionado, né, com a tecnologia de separação, de picking, de armazenamento, desde pacotes pequenos até coisas grandes e vivas, né? Tinha cavalo lá dentro. Então, acho que
Não, o last mile, se fosse ele por si só, não ia trazer talvez essa percepção de tanta melhoria de nível de serviço para o consumidor, né? Mas os outros elos da nossa cadeia de distribuição, eles vêm evoluindo também, né? Vem evoluindo. E você tocou até num case interessante de FedEx, né? A FedEx é conhecida por consolidar bem tudo. Então eles levam tudo para um único local, consolida e depois explode de forma bem consolidada, né? Então, para você fazer esse last mile bem feito, você tinha que resolver essa etapa da cadeia também, que é esse handling, esse processamento, né? Então isso é importante, né? Eu não conheci, gostaria muito de conhecer esse centro deles, mas eu sei que enfim, acabou inspirando várias Sem dúvida. outras empresas, como a própria Amazon. A Amazon também olha muito para esse lado de consolidação, de ter transferências eficientes. Olha também muito para o lado do last mile, de como é que eu faço as melhores rotas possíveis, né, para gastar o menos possível e ainda assim ter um comprimento. Então, acho que uma coisa acaba puxando a outra, mas no final do dia é o consumidor que está puxando a gente, né? É. Então, como você falou, né, você tem essa influência nessa adjacência, né, que tende a melhorar a cadeia como um todo, né? Legal. Eu vi um estudo da Deloitte do ano passado que fala que até 40% ou mais de 40% do custo de transporte pode ser a etapa do last mile. Isso é uma verdade na tua visão? E se sim, como é que você enxerga que as empresas podem ter práticas ou ferramentas para poder ter um pouco mais de controle ou reduzir até esse tipo de custo na cadeia? Tá. Eu já até ouvi números maiores, tá? Acho que depende do setor. Já ouvi em 70, 60, acho que não tem um número único, mas é uma parcela considerável, né? Até por ser a etapa que nem todo mundo tem controle, tem a questão do tempo, questão da ocupação, questão de quem vai fazer, quem é o prestador, é um colaborador, é um indivíduo, é um MEI, é um crowdship, é uma transportadora, enfim. Tem muita coisa, muitas variáveis, né, envolvidas. Então, muita coisa pode dar errado, você tem muito risco de ineficiência, e existe inclusive até um risco de você precificar até um pouco acima, né, algumas etapas, para você garantir que você não vai absorver essas ineficiências. Então, muita coisa, como eu falei no começo, muita coisa pode dar errado nesse processo. Então, ter uma boa roteirização, ter um bom control tower, isso é uma coisa importante também, que no last mile está ficando cada vez mais importante. Que não adianta nada você roteirizar bem, encontrar o bom parceiro, carregar certinho o caminhão, se você não tem uma gestão da execução. Porque a verdade da porta para expedição para frente, você não sabe o que vai acontecer. Pode ser assaltado, pode ter trânsito, pode chover, né? Pode ter uma força maior que você não controla. Então, você tem uma tecnologia que consegue te avisar desses problemas, né, de forma um pouco mais antecipativa, né, para você poder tomar alguma ação, é essencial. Tá? Vou dar um exemplo. Você chega para fazer uma entrega, o cliente não está em casa. Isso é tradicional, né? Mas se for uma casa, o que você faz? Você liga para o cliente. Você poderia ter avisado o cliente horas antes de que a entrega está saindo e ele ter se preparado. Ou você pode declarar um insucesso e falar, cliente, eu volto aqui no final do dia. E automaticamente você ajustar isso na sua rota para o motorista passar ali. E você também já criar os incentivos para esse entregador, motorista, poder voltar ali sem problemas. Enfim, tem muita coisa envolvida aqui que pode fazer esse custo ir lá em cima. Então, acho que depende da cadeia, depende da cidade. Eu vejo cidades com mais pedidos, no caso de São Paulo, com mais densidade, é mais fácil você explorar essas eficiências e talvez diminuir um pouco essa proporção. Mas basta chover que já muda tudo. Legal. Então, não é uma ciência 100% exata, isso é uma coisa até curiosa. As tecnologias por trás, elas são exatas, mas os problemas não são exatos, né? Então, essa é uma coisa interessante. E você que está assistindo o nosso episódio, deixa seu like, deixa seu comentário. Quem você também gostaria de ver aqui na mesa do Conectando Rotas junto com a gente. E fica esperto nessa pergunta aqui que tenho certeza que você vai gostar. Uma pergunta polêmica, Fernando. Polêmica talvez para você, mas acho que não. Vamos lá. Eu sou dono de uma empresa, né? Eu tenho que entregar os meus produtos. Em que momento ou quais fatores eu deveria avaliar se eu devo controlar o meu last mile com ferramentas ou com tecnologias próprias que eu devo desenvolver ou em que momento eu devo trazer um parceiro para cuidar disso para mim, seja uma plataforma, seja alguém para executar de fato o transporte. Quais são os fatores que eu devo considerar para tomar esse tipo de decisão? Bom ponto. Bom, eu como prestador, né, e como, digamos, pezinho em tecnologia em operação, a gente acabou construindo muita coisa dentro de casa, né? A gente foi atrás de tentar
resolver muita coisa dentro de casa. Existiam soluções no mercado que poderiam suprir, né, essas necessidades? Acredito que sim, em parte acho que sim. A gente foi por um caminho muito de customização. A gente queria fazer as coisas de uma forma um pouquinho diferente. Tem um certo risco se adotar esse caminho. Acho que no final acabou dando certo, mas tem seu risco. Por que a gente fez dentro de casa? Né? Eu já até volto na sua pergunta. Porque para a gente era core ter o controle da tecnologia e da forma de execução, controle e visibilidade. E a gente não encontrava soluções ou parceiros que poderiam trazer isso naquele momento. É isso com cabeça de 2015, 2016. Acredito que hoje já teriam outros parceiros que poderiam suprir. Tá? Mas eu acho, se logística não é core para o seu negócio, mas você ainda assim precisa de logística, talvez seja ideal você buscar um parceiro que vai conseguir te trazer tanto o lado prestação de uma forma adequada, com um bom custo-benefício, assim como a tecnologia, né? Com a performance, visibilidade, integração com os seus outros sistemas para você poder performar bem. Agora, se logística, o lado transformação do negócio passa por logística, a gente deveria considerar tentar fazer algumas coisas dentro de casa, ou talvez pesquisar melhor no mercado quem pode te ajudar. Então, são muitas variáveis, eu não acabei falando das variáveis, mas acho que o lado complexidade e importância em relação ao core do seu negócio são pontos essenciais na minha visão. Legal. Conta pra gente um pouquinho mais o que a Uello faz, como que a Uello pode, né, quem que a Uello pode ajudar na cadeia de logística aqui do Brasil. Perfeito, vamos lá. Bom, a Uello, ela oferta soluções no mercado last mile, tanto do lado da operação quanto do lado da tecnologia. Então a gente ajuda empresas a buscarem um nível de serviço melhor do lado da operação. A gente também ajuda empresas com a nossa própria plataforma, que nós mesmos desenvolvemos ao longo do tempo. Quebramos muita cabeça, né? Operando, a gente aprendeu a desenvolver também esse sistema. E a partir do momento que a gente teve essa plataforma pronta, nos ajudando a operar melhor, a gente falou, opa, será que eu não poderia ofertar isso para empresas que buscam melhorar performance, visibilidade e integração, né, da sua logística? Né? E hoje a gente tem um negócio muito legal que tudo que eu aprendo operando me ajuda a desenvolver produtos melhores. Tudo que eu desenvolvo de produtos, na teoria, me ajuda a operar melhor. Isso na teoria, né? Na prática, né, nem tudo são flores. Você sabe disso, né, tão bem quanto eu. Então, mas esse é um pouco da nossa cultura de tentar resolver as duas coisas, né? E aí não é uma perda de foco. Na verdade, a gente acredita que você opera e desenvolve melhor tendo essas duas coisas e que isso tem que andar de mãos dadas, para que a gente possa ter produtos cada vez mais sofisticados, né? Então não dá para falar hoje de logística sem falar de um pouco de tecnologia. E não dá para você desenvolver tecnologia sem você ter vivenciado e estar, né, vivenciando um pouco de logística. Pelo menos essa é um pouco da nossa cultura, né, de orientada muito a testar muito, né, ver se funciona, não funciona, corrige. Então, eu acho que essa abordagem ajudou a gente a ter uma visão bastante agnóstica do mercado, de falar, pô, eu consigo atender, às vezes uma votorantinha, às vezes uma entrega de cigarro, uma entrega de móveis, uma distribuição de lojas, né? Porque a gente acabou se envolvendo muito no como as coisas são feitas, né? Bem no building block ali, né? De como roteirizar, como alocar isso para os parceiros corretos. Então, isso gerou basicamente dois grandes produtos. Um produto que oferta serviço de transporte, mas também vende SaaS, né? Software as a Service, como uma plataforma para empresas que já têm a sua logística, já têm sua rede, já têm os seus parceiros e ela só quer melhorar, ter mais performance, mais visibilidade. Então, de forma bem sucinta, são dois produtos que a gente oferta hoje e esses são produtos bastante complementares, né, e que a gente pretende continuar fazendo junto. Então eu posso contratar o Elo tanto para transportar, para fazer, para executar o meu last mile, quanto para me ajudar a ter gestão Exatamente. sobre o last mile que eu já tenho. Exatamente. Dentro da linha de transporte, né, de execução, a gente está bastante focado em e-commerce, né, então a gente tenta trazer uma visão um pouco mais de experiência, né, com alto NPS, muita visibilidade para o cliente final. E desse outro lado, já são empresas um pouco mais consolidadas, né, grandes, né, que tem uma complexidade na sua logística, precisa de uma solução diferente. Muitos, inclusive, nos buscam e falam, pô, eu tive uma entrega com vocês. Sei lá, recebi a cápsula de café por vocês, gostei do track. Como é que eu faço para colocar isso na distribuição de lojas? Como é que eu coloco isso no meu distribuidor? Né? Então, é um pouco daquela adjacência que a gente falou, né? Você, a mesma pessoa, está vivenciando vários mercados e ela é compradora dos dois mercados. Então, é uma oportunidade para a gente também. A Uello é 2017? Ela começou a operar em 2017, só que a história ela começa um pouco antes, porque a gente passou muito tempo desenvolvendo. Então, ela nasceu mais ou menos no começo de 2016, oficialmente meio de 2016, agosto,
e foi fazer a primeira entrega um ano depois. Legal. Né? Então, teve um caminhozinho aí da gente construir a plataforma, testar, correr atrás do primeiro cliente, né? Que nem sempre é fácil. E aí começou. Aí o resto é... E aí lá em 2022 a Renner adquiriu a Uello. Né? Exatamente. E aí o que isso muda na trajetória da empresa e o que vocês estão enxergando da empresa agora de 24 para frente? Bom, vamos lá. A gente fez uma trajetória aí ao longo de 2016 a 2022 com 5 investidores que nos ajudou muito, né, tanto nos desafios, os sucessos, os fracassos ao longo desse período, para a gente tentar impactar o número maior possível aí de parceiros, entregadores e empresas. A gente estava buscando uma rodada nova em 2021, quando a gente começou a ter algumas abordagens, né, de M&A, empresas querendo, né, fazer algum outro tipo de parceria com a gente. A gente nem estava preparado para isso. Mas a gente viu na Renner, né, uma boa oportunidade de a gente turbinar o nosso ecossistema, né, ajudando eles, obviamente, em desafios internos, mas também, né, tendo um parceiro forte que valoriza muito logística e que poderia trazer tanto capital, né, um smart money para a gente, mas também volume, enfim, turbinar um pouco essa nossa expansão. Então, a partir de 22, assim, a gente não mudou muito na estratégia porque as duas empresas queriam que a gente crescesse para poder trazer benefícios tanto para a Renner quanto para ter um negócio lucrativo do lado, né, de transporte. Então, a gente seguiu esse caminho de continuar prestando serviço para o mercado, inclusive para alguns concorrentes até. Então, a gente tem uma gestão bastante separada, uma boa autonomia, né? Então a gente não está... a gente continua com o nosso escritório, com os nossos funcionários, né, as nossas lideranças. Então, tem sido muito boa essa troca de experiências, esse volume adicional e também outros projetos mais estratégicos internos que a gente tem tocado. Tá? Então, a partir de 24, a gente deve até intensificar um pouco mais alguns projetos internos com o Renner. Tem muita coisa legal rolando, muitas plataformas a serem desenvolvidas aí do lado deles, que tende a deixar o supply chain deles com, né, as palavrinhas mágicas, né? Mais visibilidade, mais performance. E também uma experiência bastante encantadora, né? Que essa é uma palavra muito forte dentro da Renner, né? Encantar o cliente. Né? E a gente também tem um lado aqui de trazer experiências boas, alto NPS para os clientes finais. A gente também passou a incorporar essa palavra no nosso dicionário. Né? Então a gente quer encantar os nossos clientes, quer ajudar a Renner também a encantar cada vez mais os clientes deles. Coisa boa. Coisa boa. E o para a gente encerrar aqui, o que você enxerga do Last Mile no Brasil para os próximos anos? O que a gente pode esperar, acho que desse segmento da logística que avançou tanto, né, nos últimos anos e que a gente tem certeza que vai continuar avançando? O que a gente pode esperar na tua visão disso? Bom, a gente teve o boom principalmente dos e-commerce, que turbinou e tornou o Last Mile um pouco mais difícil, né, como a gente falou aqui um pouquinho, mas gerou uma oportunidade, né? A gente passa a ter um Last Mile mais promotor, aliás, uma oportunidade de ser mais promotor do que detrator, né? E algumas empresas estão surfando muito bem nessa onda, a própria Renner, Mercado Livre, né? Acho que é um bom exemplo, né? Mercado Envios, né? Criação desses ecossistemas que passa a dar mais atenção e mais importância para a logística e para o last mile, tá? Então, a gente teve esse aumento, né, do e-commerce na pandemia, a gente teve uma leve estagnada, mas o mercado ele continua crescendo, né? Acho que em termos de penetração ele continua 12%, 13%, 11%. Cada hora eu vejo um número diferente, mas enfim. É um número que ele é muito distante de outros mercados. Então, você vai para uma China que está mais próximo de 50%, você vai para uma Europa que está mais próximo de 25%, 30%, Estados Unidos acho que entre 20% e 25%, se não me falha a memória. Então, o mercado ele pode ser pelo menos o dobro do que ele é hoje. Isso traz o dobro de volume, talvez, não sei se o dobro de complexidade, mas o dobro de oportunidades e, enfim, capacidade que vai ter que ser desenvolvida. Então, a única certeza que eu tenho não sei se vai dobrar, se vai quintuplicar em 4, 5 anos, mas vai ter uma oportunidade aqui da gente dar mais atenção a esse tema. Tá? E quem souber lidar com isso, acho que vai sair na frente. Né? Então, eu dei um exemplo de algumas empresas aqui que estão surfando nessa onda. Né? Estão colocando a logística no centro da sua, não só da operação, mas assim, do ciclo do seu pedido, né? Da sua estratégia, né? como varejo. E eu acredito que, enfim, acho que a gente pode, se a gente quiser ter um pouquinho aí quiser ter uma bola de cristal e ver o que vai acontecer, acho que vale olhar um pouco para fora. Né? A gente vê China fazendo cada vez mais same-day delivery, entregas de D+3 que viraram D+1. Então, você tem essa oportunidade também de ter mais volume para fazer, né, prazos cada vez mais curtos. Então, eu acho que muda a dinâmica, né?
Agora, num país continental como o nosso, né? Acho que tudo bem, pode olhar para a China, para os Estados Unidos, mas tem uma série de particularidades aqui, né? Que a forma como você distribui no país, se é rodoviário, se é aéreo, acho que isso influencia um pouco. Acho que o Brasil, e aí até fugindo um pouco do e-commerce, a gente tem muito desafio de infra ainda, né? As transferências ainda são longas, né? Se você não faz por via aérea. O aéreo ainda é um pouco caro, né? Nem sempre se justifica. Então, tem um desafio ainda de infra aqui para tornar o e-commerce um pouquinho mais competitivo em algumas regiões, na minha opinião. Legal. Você tocou no meio aqui da conversa sobre logística como centro de custo, e é bem verdade, né? Alguns anos atrás a logística era, de fato, somente um centro de custo, né? E hoje passa a ser um diferencial competitivo. E no futuro, você também acredita que isso vai se tornar cada vez mais intenso? Eu acho que vai ser mais intenso. Mais intenso. Até a própria aquisição nossa, né? A gente ainda tem um pezinho no mercado, então tem um PNL completo, né? Receita, custos, despesas. Então, eu acho que não só pelo lado oportunidades que isso gera para um grande grupo, né? No caso específico da Uelo, mas a oportunidade que você gera para o próprio ecossistema. Né? Então, vou dar um outro exemplo aqui. Você, como uma grande marca de varejo, você pode atrair sellers de marketplace. Esse seller de marketplace, é muito comum hoje você ter tabelas, negociações de correios, outros transportadores, para que eles tenham acesso a uma logística melhor e mais barata. Mas apenas esta opção, nada contra um correios, mas só essa opção não resolve todos os problemas. Sim. A escala de um ecossistema ajuda todos esses outros players menores que nunca teriam acesso a uma logística premium a entrarem numa rede bastante competitiva. Então, eu acredito que mais volume também ajuda a esses ecossistemas ficarem mais fortes. Muito bom. E mais gente usufruir aí dos benefícios. Muita coisa boa vindo por aí, então. Muita coisa boa. Estamos disponível aí para esses desafios novos. Obrigado pela conversa. Foi muito prazeroso, primeiro te rever e também te ouvir. É muito bacana ver esse brilho no teu olho, Sim. falando sobre esse negócio tão legal que é a Logística Last Mile. Obrigado por compartilhar com a gente. Muito legal. Obrigado pela oportunidade. Sempre à disposição. É um tema que eu gosto. Estou sempre aprendendo. Não sou especialista, não gosto de tratar como especialista, mas assim, eu já estou aí há uns quase 14, 15 anos aí, né, buscando respostas. E de novo, né, cada ano que passa surge alguma coisa nova para a gente se atualizar. Então, segue o jogo. Vamos fazer mais alguns ciclos aí de logística. Legal. Se quiser fazer um merchan, deixar um recado com a galera, fica à vontade. Então, legal. Aqui, né? Vamos lá. Bom, para quem quiser melhorar a logística do seu e-commerce ou que está buscando melhorar a sua logística, já tem sua logística e quer melhorar a sua logística, venha falar conosco, venha falar com a Uelo. A gente tem soluções tanto do lado de tecnologia quanto do lado de operações. Estamos à disposição para soluções bastante customizadas para o seu negócio. Muito obrigado. Muito bom. Bom, e para você que nos viu e nos assistiu hoje, muito obrigado pela sua atenção. E você sabe que todo final dos nossos episódios a gente deixa uma dica especial sobre o nosso convidado surpresa do último episódio. E a dica de hoje é que você já deve ter visto ou escutado ela em algum programa de rádio ou TV. Aproveita, deixa aqui nos comentários a sua sugestão ou a sua adivinhação e fica ligado no Conectando Rotas e até o próximo episódio.